E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia e sobre um tema também em geral. É recente, que foi publicada na Nature. Aí eu fiquei sabendo disso através dessa notícia e resolvi fazer o vídeo. Que mostra algo, né? Que quando as relações políticas, né, nesse caso internacional, entre países, afetam a ciência, né? No caso, a pesquisa acadêmica em geral, nesse caso dos Estados Unidos, com o caso do Charles Lieber, que é um pesquisador que era particularmente de Harvard, que, que recebeu vários prêmios e tal, super conhecido, postou mais de 300 artigos acadêmicos, já é um cara muito bom em questões de nanomateriais, em nanotecnologia. Então é um cara extremamente importante para a ciência em geral dos Estados Unidos e do mundo. Só que estava recebendo fundos de pesquisa da China, e é isso que a gente vai falar. Um problema que rolou atrás disso. Então, normalmente, a vida de pesquisador é muito difícil, mas alguns que se elevam conseguir não só bolsas, mas também recursos de pesquisa de entidades governamentais, de entidades privadas, para conseguir continuar essa pesquisa e conseguir viver disso, né? E esse é o caso do Libra. E tem essa questão por trás dessa história da nova Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Não foi uma guerra física, tecnicamente, tiro pro alto e tal. Foi uma guerra mais tecnológica que aconteceu entre a União Soviética e os Estados Unidos, que cada um competia quem ia ter os maiores avanços na área aeroespacial, na área de nuclear, na área relacionada à tecnologia em geral. E a gente está vendo uma nova Guerra Fria, uma nova corrida tecnológica, só que agora entre os Estados Unidos e a China. A questão não é uma questão, é uma questão de quem é o melhor. Essa questão, um tá tentando mostrar pro outro e pro mundo quem é o melhor. Quem é o melhor nessas áreas, né? Quem é o país mais forte do mundo, no mundo tecnológico, e obviamente isso tem impacto na área militar, na economia. Quem é o maior? Esse é o foco, né? Tá falando, por exemplo, nesse post do New York Times. E é realmente uma era de conflito. Começou com o Trump de uma forma mais acirrada, né, com sanções e pá. A China também constantemente tem, assim, os Estados Unidos também está bem ativa na área de cyberataques também. Então tem grupos governamentais chineses que estão catalogados no Mitre Attack, que é vou deixar na descrição, que é um site que cataloga, né, grupos hackers e tal, e alguns deles são chineses, governamentais, assim como os Estados Unidos também tem, a Rússia também tem, Líbano tem, tipo, vários países têm a sua própria defesa nessa área cibernética. Também tem essa questão, né? Tantas sanções que foram aplicadas nesse quesito para a Coreia do Norte foram aplicadas para a China também relacionadas a isso, relacionadas a várias outras coisas, tanto de hacking quanto também na área de economia, pesquisa. Então a ideia do The Lancet, simplesmente uma página, né, falando sobre o crescimento nisso, que o Biden também tá vendo isso como a China como ameaça. E eu vou dar a minha opinião. Eu acho que os Estados Unidos é muito orgulhoso, parece, no geral, assim, a administração dos Estados Unidos, eles querem continuar no topo, eles querem continuar se achando os melhores, e são por enquanto, mas talvez isso mude. Tipo, eu prefiro o sistema capitalista, mas eu não gosto do sistema da China, com certeza, desse sentido. Mas uma coisa é séria, a China pode sim passar os Estados Unidos nas próximas décadas. E vários problemas podem emergir nesse quesito, né? Tem esse paper aí também na Nature, relacionado à alimentação e tal, a essa área em geral, falando sobre os problemas
dessas sanções entre os Estados Unidos e a China, que podem dar problemas, principalmente na área da pandemia, relacionados à agricultura, principalmente na questão, isso atrapalhando até o Brasil também, de certa forma, na, em, em fazer ter um crescimento de uso maior de fertilizantes de fosfato e de nitrogênio, que nesse caso de fosfato é causado muito em soja e tal. Então, alguns problemas que podem atrapalhar, assim, em geral, a questão agrônoma de certos países, incluindo o Brasil, relacionado a essa briguinha entre eles, porque eles estão cortando relações de comércio. E a China, no momento, ela antes estava aí, parecia, agora ela parece que não está muito aí para isso. Tipo, a gente vai ficar na nossa mesma, é isso. Tipo, as relações entre Estados Unidos e China tá bem complicada. Aqui é o ponto principal desse vídeo. A China, que é 2018, tá? China declarada, né, como o maior recurso, né, de artigos acadêmicos, em questão de artigos publicados. Aí tem essa questão de que alguns vão falar, o número de artigos é grande, mas a qualidade não. Eu discordo, tem muitos artigos chineses que realmente, tipo, tem muito artigo bom chinês, ou de chineses. Então eles realmente são, principalmente em biologia, biotecnologia, eles são os melhores atualmente. Eu lembro de um curso de neurociência que tem na Coursera, que é da própria Universidade de Tsinghua, se não me engano. Que eu lembro de um professor que foi entrevistado nesse curso, que ele fala sobre como a China é um polo muito grande em biotecnologia, em biomedicina, esse tipo de coisa. Aí ele fala que talvez, de certa forma, existem muitos pesquisadores melhores nos Estados Unidos, mas no geral a China domina essa área no quesito acadêmico. Isso vindo de um professor da universidade chinesa, né? Então esse curso está no Coursera, eu posso pôr na descrição ele. É um curso sobre neurociência, introdução, né? Tem essa entrevista. Então eu só vou ler essa parte aqui, tá em inglês. Os Estados Unidos ranqueou em terceiro, né, atrás da Suécia e Suíça, relacionado a citações mais publicadas. E a União Europeia fica em quarto e a China em quinto, né? Mas os Estados Unidos ainda produz o maior número de graduados, doutores, né, em ciência e tecnologia, mas ainda e também um polo aí para estudantes estrangeiros. Então essa é uma parte que mostra que não é bem assim, mas mesmo assim a China ela tem o maior número de artigos publicados. Aí mostrando o número de artigos citados, que é uma coisa importante, ser citado ou não, não só publicado, mas também citado, que significa que é um artigo relevante. E dá pra ver aí que a União Europeia é maior, obviamente porque vários países. Os Estados Unidos atrás e a China lá em azul. Mas o número continua crescendo e a China. Esse aqui é o número de 2016, né? Nós estamos em 2021. Não, desculpa. Como esse paper é 2018, então 2 anos depois disso, né? O paper foi publicado. Mas mostra que a China realmente cresceu muito nos últimos anos. Aí falando sobre essa questão, né, de que os Estados Unidos tem que se defender contra os movimentos da China, né, na área de ciência e tecnologia, ele fala sobre estratégias, né, que os Estados Unidos tem que tomar para a China não passar eles. Então, é um orgulho muito estranho até. Aí tá falando aí como a China tem uma das principais universidades do mundo agora, né, com um número grande de citações em matemática, ciência da computação e muitos ganhos em pesquisa em geral na área de biologia. E na parte vermelha está dizendo que a China é o primeiro país a chegar ao outro lado da Lua e um grande produtor de computadores e de energia verde, né? Green Energy, energia renovável. Então a China está crescendo cada vez mais e isso uma ameaça para os Estados Unidos, segundo eles em si. Mas isso é controverso.
E aí o foco do vídeo, né? Essa notícia da Nature falando sobre Charles Lieber, não sei se você já viu em um noticiário brasileiro e tal, que é um químico em Harvard, né? Aí, como eu falei antes, com foco muito em nanomateriais, nanotecnologia. E ele foi preso pelo quê? Pelo fato de ele estar, ele na Harvard, ele estava sendo financiado em alguns projetos dele. Ele, como eu disse, ele já publicou mais de 300 artigos, teve já empresa, ele é um cara com bastante dinheiro. Mas ele teve fundos de pesquisa mensais que foram financiados por uma universidade chinesa. Aí você fala, mas qual o problema? É só uma universidade estrangeira investindo no pesquisador dos Estados Unidos, qual o problema? Essa é a questão. Se fosse de outro país, tudo bem. Mas a questão é que era da China. Ele é um cara famoso, importante, e é um asset importante para os Estados Unidos. E ele não falou, ele não, tipo, não foi, ele meio que escondeu isso. Então era algo bem escondido. Todo esse processo de financiamento ele foi escondido. Aí, basicamente está escondendo do governo que o dinheiro que está recebendo é de um país só para não ter problemas. Que na verdade parece que a própria China, ou a própria universidade pediu isso também, chinesa. Então, o problema é que ele não teve transparência. Provavelmente se ele falasse ele não ia receber o dinheiro, esse é o problema. Aí tem coisas falando que ele fez isso pra continuar a pesquisa com foco no prêmio Nobel, mas não é bem assim. A questão é que ele recebeu para fazer pesquisa, para ele ter mais dinheiro para pesquisa, o que é uma coisa boa, né? Só que no fim, como estava sendo financiado pela China, tem essa questão de um asset dos Estados Unidos sendo usado pela China sem eles saberem, sem nenhuma transparência, e esse é o problema. Então tá aí o látis dele, você pode ver, tá na descrição. E tem essa questão, eu sinceramente acho que por mais que foi errado ele esconder, eu não acho que deveria ser preso por causa disso, porque no fim, tipo, nenhum pesquisador tem culpa que os países estão nessa guerra política. E acho que na parte de ciência em geral deveria ser algo mais internacional, né? Um país ajuda o outro. E essa briguinha entre os Estados Unidos e a China meio que atrapalha, porque por mais que para os Estados Unidos talvez esse investimento fosse ruim, né? Você investir no pesquisador para pesquisar para você, no caso da China, né? Que receberia mais benefício dele nesse sentido. Eu acho que o objetivo da ciência em geral é ter resultados, fazer novas descobertas e ser útil para a sociedade em geral, internacional. Só que essa briga entre a China e os Estados Unidos acaba fazendo isso, os dois maiores polos de ciência meio que não terem tanta relação e acabarem prejudicando a ciência em si. No caso, imagina, todo esse problema gerou problemas pro laboratório dele, para ele, e a pesquisa dele talvez não continue do jeito que continuava antes. E isso é um problema para pesquisa em geral. Só que é política, né? Política às vezes atrapalha tudo. Então pelo que eu vi desse caso, no momento eu estou mais do lado dele, embora eu entenda também o lado dos Estados Unidos. Então aí do MIT Technology Review, falando também sobre esse assunto, e tem essa questão, né, que isso dá, assim, é controverso, né, se essa questão é válida ou não, se realmente os Estados Unidos pode fazer isso. Tipo, prender alguém por muito tempo por causa de algo desse tipo, de um problema político. Mas ainda assim, o foco é proteger a soberania dos Estados Unidos, né? Então esse é o problema no geral. Mas a questão principal é que pesquisadores agora têm que entender que tem que ter mais transparência de onde vem o fundo de pesquisa. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Que no geral tenha entendido que
agora vai ter muitas mais dificuldades na ciência relacionada à colaboração com a China, investimentos e tal, e fundos relacionados à ciência, que para os dois lados vai ter problema se você for da China receber fundo dos Estados Unidos e vice-versa. Então é um alerta para quem é pesquisador nos Estados Unidos de que deve haver uma transparência nesse caso, por causa que com essa relação política ferrada entre eles, essa guerra fria. É tipo, imagina na época da União Soviética, um pesquisador está sendo financiado pela União Soviética para fazer pesquisa para eles, estando nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Não é o mesmo nível, que na época não estava mais feio, mas é a mesma coisa. Você tá tipo, tá tendo um problema entre os dois países e você tá meio que desprezando o que você está vivendo, né? Se a pessoa estivesse na União Soviética fazendo pesquisa, é uma coisa. Se a pessoa estivesse só na China fazendo pesquisa e recebendo recursos só da China, tudo bem. Mas acho que pela tensão entre os dois países, essas coisas vão continuar acontecendo. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.